Graças e paz, irmãos. Abramos a palavra do nosso Deus no livro do profeta Abacuque. Nós iniciaremos agora a série seguinte, né? Nós, nesse período de isolamento, e esses devocionais gravados com essas exposições, nós já expusemos Jonas, passamos por Naum, e agora nós vamos dar continuidade a uma nova série com Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Então abra, por favor, a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 1, versículo 1 a 11, ou apenas acompanhe atentamente a leitura da Santa Palavra de Deus, que diz: Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são as suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais um livro da Tua Palavra, Pai. Nós caminharemos, nos deleitaremos na mensagem do Teu Evangelho aqui contido. Por favor, Senhor, abre os nossos olhos, que nosso coração esteja receptivo pela obra do Teu Espírito Santo, a Tua Palavra, que nós contemplemos a glória do Teu Filho nessas letras da Antiga Aliança, nos admiremos da glória desse Deus poderoso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, como eu falei, nós terminamos o livro de Abacuque, de Naum, e avançamos para o de Abacuque, né, que, curiosamente, no cânon, um vem após o outro, mas não apenas a sua posição no cânon, mas também a sua posição histórica. E, aliás, irmãos, Jonas, Naum e Abacuque nos dão uma linha histórica e cronológica dos fatos em Israel. E nós vamos só recapitular rapidamente para nós entendermos o que está acontecendo aqui em Abacuque e o porquê dessa profecia. Só lembrando aos irmãos, eu vou citar aqui algumas datas, e lembrando aos irmãos que depois de Cristo as datas elas são contadas crescente, né, de forma crescente. Então, ano 1, ano 2, ano 3... Antes de Cristo, as datas elas vêm contadas de uma forma decrescente. Então, 600, aí 599, e assim vai contando de forma decrescente. Então, quanto maior o número, mais longe, né? E aí vai de forma decrescente até o marco zero. Então, vamos lá. Em 758 a.C., o Reino do Norte ainda está de pé, com toda a sua impiedade e obstinação. E nesse ano o Senhor envia Jonas a Nínive como um pregador do Senhor, e ali a sua pregação para esse império perverso e internacional que era inimigo de Israel, esse povo se converte. Em 722, 40 anos depois, a geração seguinte da Síria despreza ao Senhor, invade a nação do Reino do Norte, leva-a cativa e então coloca sobre si uma culpa maior ainda. Mais ou menos então, irmãos, em 660 a.C., 60 anos depois, Deus levanta a Naum, que profetiza uma sentença de destruição contra Nínive. Só que
o cumprimento dessa sentença só acontece 40 anos depois, em 612, quando o Senhor levanta o Império Babilônico para destruir a Síria, conforme o Senhor havia prometido por meio do profeta Naum. O que estava acontecendo com o Reino do Sul, irmãos, esse tempo todo? O Reino do Sul continuava ali, no lugar dele, mas ao invés de aprender com o que aconteceu com o Reino do Norte, ao invés de buscar fidelidade à aliança, ao pacto que eles tinham com Deus, ao invés de se desfazerem da sua idolatria, eles continuaram e ainda mais desprezaram o Senhor e se entregaram à idolatria e pecados cada vez mais graves. Eles não aprenderam com o exemplo do Reino do Norte, mas continuaram no seu caminho impiedoso. É nesse contexto, irmãos, de impiedade agora avassaladora no Reino do Sul, que o Senhor levanta Abacuque, que chora, que clama e que lamenta pelo estado degenerado que se encontrava a igreja visível do Antigo Testamento nos seus dias, que se dá mais ou menos em 604 a.C., irmãos. Diante disso, queridos, há um detalhe importante para entendermos todo o livro. Está no versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Novamente, mais uma sentença. A questão é, contra quem? E nós vamos ver isso, irmãos, na caminhada desse livro. Esse livro, queridos, ele é um profeta, assim como o Jonas tem a sua peculiaridade, porque é um profeta que lida com de uma forma narrativa. Abacuque também tem uma peculiaridade, né? Abacuque, ele não é simplesmente um livro de um profeta que recebeu a revelação direto do Senhor e ele falou, mas se dá por diálogos entre o profeta e o Senhor. O profeta tem duas orações nesse livro, duas orações de clamor, de lamento. Então nós temos em resposta a essas duas orações a fala do Senhor e por último um canto do profeta. E o livro vai sendo organizado assim, irmãos. Primeira oração e resposta, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Depois vem a segunda oração de Abacuque, com a subsequente resposta do Senhor, do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3. E então o cântico de Abacuque em resposta às respostas do Senhor, que é todo o capítulo 3. Nós veremos hoje, irmãos, apenas a primeira oração e a primeira resposta da parte do Senhor. E na próxima exposição nós damos continuidade com a segunda. E aqui, irmãos, nessa primeira porção, nós temos do versículo 1 ao versículo 4 o lamento do profeta pelo terrível estado da igreja, e depois do versículo 5 ao versículo 11, a resposta do Senhor à disciplina por meio de uma nação perversa. Então vamos ver primeiro, irmãos, esse primeiro momento. Veja o versículo, por favor, o versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Até quando, Senhor? Veja, irmãos, o profeta inicia o seu livro com um clamor. Até quando, Senhor? Até quando? Ele tem clamado e aparentemente o Senhor não o escuta e não o responde, o que aumenta mais ainda a sua angústia. E nós não sabemos, irmãos, quanto tempo dura esse clamor, mas a imagem aqui é, eu estou clamando e até agora não vem nenhuma resposta. E por que essa sensação de que Deus não ouve? Veja o que ele fala. Eu grito violência. Eu estou falando, Senhor, tem uma coisa muito errada no meio da tua igreja, no meio do teu povo, mas tu não salva, tu não faz. Por causa da violência ou o mal no meio da igreja, irmãos, é que ele tem clamado. Por causa do mal entre os homens, e aparentemente para Abacuque o Senhor não tem feito nada. O mal continua ali. E novamente, irmãos, no versículo 3, Abacuque é claro sobre o que está clamando. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. E aqui, irmãos, ele elenca 10 pecados, né? Iniquidade, opressão, destruição, violência, contendas, litígio. E no versículo 4, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. É um grave quadro na igreja do Antigo Testamento, irmãos. Aliás, queridos, essa estrutura é exatamente tem uma enumeração dos pecados de uma forma enfática. Se você perceber, há pares de pecados aqui. E aqui, Campos Júnior, ele comenta o seguinte, comentando esse texto.
A iniquidade e opressão, destruição e violência, contendas e litígio são usados em pares em outros lugares na Escritura. O uso desses pares parece cumprir a função de ênfase, destacando o horror ao qual a sociedade judaica havia chegado. A opressão promovida pela ganância, a maldade externalizada sem qualquer pudor, as brigas resultantes de desejos intransigentes. A lei do Senhor não é aplicada, não era executada, e assim a justiça era pervertida. A igreja, o povo no Antigo Testamento, o povo de Deus, a igreja visível, estava totalmente pervertido, corrompido. Nessa oração, irmãos, Abacuque se angustia pelo pecado no meio da igreja. Pelo pecado no meio da igreja. Aqui, irmãos, eu estou enfatizando o pecado no meio da igreja porque Abacuque está falando no meio do povo de Deus no Antigo Testamento. E nós já vimos pela teologia bíblica e a nossa crença presbiteriana que a igreja do Antigo Testamento era Israel, a igreja visível. Não necessariamente todos os judeus eram a igreja verdadeira de Cristo, mas faziam parte da comunidade visível do pacto, como a igreja hoje o faz, o é. Qual é então, irmãos, o momento que Israel estava vivendo? O que estava acontecendo, queridos? O que eles estavam vivendo, irmãos, alguns momentos antes da invasão babilônica, entre o reinado de Josias, um rei que foi piedoso e reformou a igreja, reformou o Estado de Israel, e os reinados de Joacás, Joaquim e Zedequias, que foram muitíssimos impiedosos e levaram Judá à ruína. Abacuque, irmãos, ele foi contemporâneo de Jeremias. E se você quer saber o estado da igreja naquele período, leia o profeta Jeremias. Irmãos, é estarrecedor. Os homens, eles simplesmente estavam com o coração duro para com a palavra de Deus. O Senhor levantava o profeta Jeremias, anunciava o juízo, alertava contra os pecados, chamava arrependimento, e o povo simplesmente desprezava. Não apenas desprezava, mas molestava o profeta, afligia, batia, prendia, torturava, porque ele estava profetizando contra eles. Talvez, irmãos, fora a época de Manassés, um rei anterior a Josias, esse tenha sido um dos períodos de maior impiedade em Israel, o período de Abacuque. Isso foi a gota d'água para o Senhor, irmãos. Desde os períodos dos dias de Manassés, irmãos, a nação ela caiu em um declínio de impiedade e idolatria. 55 anos da tirania da impiedade, irmãos. Prostitutas cultuais, idolatria, sacrifícios humanos. O próprio Manassés sacrificou o seu filho a um ídolo. E dali para frente, irmãos, a sentença foi decretada. Em 2 Crônicas 33:11, o Senhor levantou um profeta para dizer que Judá seria também levada cativa por causa do que Manassés fez. Aliás, antes dele, ainda com o piedoso Zedequias, por seu orgulho, em 2 Reis 20, 16 e 18, o Senhor decretou que assim faria. Em seguida, então, irmãos, veio Josias, que apesar de muito novo, sob influência de um piedoso sumo sacerdote, Hilquias, ele reformou a nação e a igreja. Provavelmente, irmãos, esses foram os dias da infância ou a juventude de Abacuque. Os dias de Josias provavelmente foram os dias da infância de Abacuque. E daí, irmãos, quando voltou o declínio moral e religioso e político na igreja, por ele ter testemunhado toda a bondade do Senhor e da piedade no meio do povo, ele se angustia pela maneira como a igreja estava. E aqui, irmãos, nessa primeira oração de Abacuque, nós aprendemos algumas coisas importantes para nós. Às vezes, queridos, primeiramente, às vezes nós nos sentimos como Abacuque, angustiados, orando constantemente, mas aparentemente sem receber nenhuma resposta. Entretanto, irmãos, o fato de Deus ter respondido a Abacuque nos mostra que, mesmo quando aparentemente Ele não tem nos respondido, Ele está ouvindo. Se você é verdadeiramente um filho de Deus, como Abacuque o era, isso pode acontecer conosco, irmãos. Mas não sucumba a essa angustiante sensação. Se você ora conforme a Escritura ordena, isto é, se você está unido a Cristo, ora tendo apenas Cristo como mediador, ora buscando orar por aquilo que a palavra de Deus diz que você deve orar, e conforme o que ela diz, a demora ou silêncio não significa que Deus não ouve, significa que Ele está trabalhando no orante, naquele que faz a oração. É importante, irmãos, deixar claro também
que a resposta, ou a forma de resposta que Abacuque recebeu, e nós vamos ver já já, ela é diferente das que nós recebemos hoje, né? Ou que nós deixamos de receber. Abacuque, irmãos, ele era um profeta. Ele estava recebendo uma revelação de Deus, o que viria a ser escriturado, o que foi escriturado como sendo a palavra de Deus. Essa escritura e essa revelação estavam em formação. Então Deus fazia dessa forma por meio dos profetas para escriturarem a sua revelação. Hoje, então, não espere ouvir audivelmente a voz do Senhor, receber alguma revelação em sonho ou em visões. Sob pena de serem acusados de mentirosos, muitos dizem receber tais coisas. Porém, a luz da Escritura, irmãos, e de diversas aulas e sermões e exposições que nós já vimos, isso não se sustenta. Isso não ocorre mais. São os meios extraordinários pelos quais Deus manifestava a sua revelação, pelo qual Deus entregou a Escritura. Uma vez que a Escritura está completa, os meios também cessaram. Então, como Deus nos responde, irmãos, às nossas orações? Ele nos responde pelo ensino da palavra, pelo correto ensino da palavra. Ele nos responde por conselhos piedosos no tempo certo e da forma certa. Ele responde trabalhando em nossos afetos, em nossas motivações, em nossas intenções. Pode demorar, mas ele responde. Responde conforme lhe apraz. Essa primeira oração, irmãos, de Abacuque, nos ensina também sobre o mal no meio da igreja e a angústia dos piedosos e o nosso clamor por isso. Irmãos, Abacuque gemia pela situação desastrosa que a igreja se encontrava por causa dos seus pastores, por causa dos seus líderes, por causa dos seus sacerdotes. Queridos, a situação da igreja hoje não está muito diferente disso. E aqui eu não quero nem apelar tanto para igrejas neopentecostais ou qualquer coisa mais escancarada. Irmãos, pastores usando-se da estrutura da igreja e da denominação para benefício próprio, de forma corrupta. Pastores e conselhos lenientes com o pecado e com o cuidado do rebanho, desprezando a disciplina eclesiástica. Pastores acobertando outros oficiais ímpios. A adulteração do ministério pastoral, da pregação e do culto. Batismo por inversão, por invenção. Culto online. Todo tipo de coisa totalmente desprezada pelo Senhor. Homens têm incluído na igreja. Nós não estamos diferentes, irmãos, dos dias que antecederam a reforma. Aliás, nós não estamos muito diferentes dos dias de Abacuque. Irmãos, muitas igrejas têm caminhado exatamente igual a Judá nos dias de Abacuque. Mas o que nos mostra aqui, irmãos, é que nós não devemos sucumbir ao desespero dessa situação. Assim como Abacuque, nós devemos colocar o nosso joelho no chão. Nós não somos homens que vão pegar em armas. A nossa arma é a oração. Senhor, vê como a tua igreja está. Esse é o teu povo. A nossa oração, irmãos, tem que ser: Senhor, livra o teu povo de falsos pastores, falsos presbíteros, falsos diáconos, falsas ovelhas. O Senhor nos alertou, irmãos, que falsos pastores estariam no meio do povo, que o joio estaria no meio do trigo. Mas nós não podemos deixar de orar, irmãos. No caso do profeta, a sua oração foi uma queixa. E é verdade, irmãos, que o profeta tem dificuldade de entender o porquê que Javé, que o Senhor Deus, permite que o mal continue. Mas ele não reclama de Deus, ele reclama para Deus da situação que estava passando. O profeta, irmãos, está lidando com um sofrimento humano, com os pecados, nesse contexto, os pecados da igreja. A abundância da impiedade, irmãos, em uma igreja, para as pessoas piedosas, é a coisa mais ofensiva de se olhar. Mas a nossa fraqueza, irmãos, e o nosso pecado, bem como os da igreja, os dos nossos irmãos, deve nos fazer orar, gemer e buscar mais a Deus. Senhor, a justiça está sendo pervertida. Conforme, novamente, Heber Campos Júnior disse, devemos lamentar a violência e as injustiças recorrentes no meio da igreja, adaptando o que ele falou. E tal lamento é acompanhado de um anseio por correção e por castigo. Abacuque não se acomoda diante dos males presentes. Ele quer a resolução dos mesmos, embora saiba que ele mesmo não possa resolvê-lo
E Deus ouviu a oração do profeta, irmãos, e nós veremos já já o conteúdo dessa resposta. Mas percebamos, irmãos, algo importante aqui. Diante da presença do mal na igreja, nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Irmãos, isso é importante dizer, porque eu sei que muitos dos irmãos aqui, talvez ouçam esse sermão, se angustiam por essa situação da nossa igreja. Mas veja, irmãos, esse destaque é importante porque quando Deus parece ser conivente com a impiedade dos ímpios, ou melhor, quando até parece aprová-la, permitindo que eles prosperem em sua impiedade, isso choca a fé de muitos homens piedosos e se revela uma tentação dolorosa aos homens. Eu sei que tem irmãos gemendo, mas querido, não perca a esperança. Ele é o Senhor da igreja, Ele agirá. Às vezes a gente olha um falso ministro, um ministro impiedoso e prosperando, um grande rebanho seguindo, e muitas vezes pastores piedosos ou crentes piedosos, presbíteros. Poxa, por que isso acontece? O Senhor não está vendo? O Senhor está vendo. O Senhor está vendo, Ele agirá. Por isso, queridos, prestemos atenção às palavras de Matthew Henry. Ele diz: não devemos achar estranho se a impiedade tiver a permissão e prevalecer e prosperar por muito tempo. Ele diz: Deus tem motivos e temos a certeza de que são bons motivos, tanto para o adiantamento temporário da pena dos homens maus, como para a repreensão dos homens bons. Portanto, embora pleiteemos com Ele e humildemente protestemos a respeito dos seus juízos, devemos dizer: Ele é sábio, justo e bom em tudo. Devemos crer que virá o dia, embora seja adiado por muito tempo, em que o clamor pelo pecado será ouvido contra aqueles que cometem injustiça, e o clamor da oração será ouvido a favor daqueles que sofrem. Não se enganem os falsos crentes e os falsos pastores. O Senhor virá. O Senhor cobrará. Muitos brincam com isso. Mas o Senhor não brinca e toma com muito zelo a sua vinha e a sua igreja. O profeta orou, irmãos, angustiado, que seja essa nossa diligência diante do quadro da igreja, colocar os nossos joelhos no chão e apresentar ao Senhor da igreja a sua própria igreja. E então, irmãos, o texto nos mostra a resposta do Senhor. Veja, por favor, o versículo 5 a 11. Essa resposta, irmãos, vem de uma forma, ou melhor, de um conteúdo que Abacuque não esperava, né? Quando o Senhor responde, Abacuque poderia pensar: finalmente o Senhor me respondeu. Mas aí a resposta o deixou mais estarrecido e atemorizado que a ausência dela. Vamos ler apenas o versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Em outras palavras, irmãos, esse trecho aqui, embora o texto não anuncie no versículo 5, está lidando com a resposta do Senhor. O Senhor está falando para a nação, né? Os vossos dias, eu faço em vossos dias. Em outras palavras, irmãos, o Senhor está dizendo: eu estou vendo tudo isso. E eu estou levantando um povo, os caldeus, os babilônicos, os mesmos que destruíram a tão temível Assíria, a tão temível Nínive, um povo fortíssimo, imbatível. Veja as características deles: os seus cavalos são como leopardos, os seus homens não têm medo, eles derrubam as muralhas, eles são como o vento, passam e nada os segura. Abacuque, irmãos, fica chocado. E nós vamos ver isso mais claramente na sua oração seguinte, em resposta ao que o Senhor lhe fala aqui. Porque o Senhor falou, irmãos, em vossos dias. Ou seja, estava próxima a invasão, estava próximo à execução do juízo que Deus estava anunciando. Ele mostrou em vislumbre a resposta à queixa do profeta, o poder bélico dessa nação. Eu estou vendo. E sabe qual é a minha resposta? Eu vou disciplinar a igreja que caminha de uma forma impiedosa. Eu vou disciplinar. Versículo 5, ele fala assim:
vou fazer tal coisa nos vossos dias, tal obra que vós não crereis quando vos for contada. Queridos, o Senhor está falando, será mais doloroso e mais pesado para Deus afligir o seu povo, mas será uma aflição devida. Não crerão, o Senhor fala, não crerão que Deus trate tão severamente com um povo que tem entrado em aliança com Ele, um povo em favor do qual Ele havia feito tanto. O castigo do povo que professa ser de Deus só pode ser espanto para todos aqueles que estão ao redor dele. Para todos aqueles que estão ao redor dele. Mas o Senhor, irmãos, já havia anunciado que faria isso, não a Abacuque, não a Isaías, ele fez isso sim por eles, mas muito antes. Em Deuteronômio 28, a partir do versículo 49, o Senhor alertou que caso o povo quebrasse a aliança com ele, ele disciplinaria esse povo, porque ele está em pacto com esse povo, e esse povo seria disciplinado. Ele foi paciente durante todos esses séculos, ele alertou ao povo por meio dos profetas. Por Jeremias, o contemporâneo de Abacuque, Deus chamou o povo a arrependimento, mas o povo não se arrependeu, antes desprezou o Senhor. Veja uma coisa, irmãos, Abacuque lamentou a falta da justiça no meio do povo, e o Senhor vai disciplinar com equidade. Se o meu povo está sendo injusto, eu vou levantar uma nação injusta. Se meu povo não considera a minha lei e a justiça nos tribunais, eu levanto uma nação que despreza também tais coisas. Irmão, preste atenção nisso. Quando nós procrastinamos a correção pela palavra, pela pregação da palavra, a disciplina que virá, se nós formos realmente filhos de Deus, será dura, proporcional à dureza do nosso coração. Quanto mais nós procrastinarmos, irmãos, a reforma, quanto mais nós demorarmos e formos lenientes com a pregação da palavra e mudarmos a nossa vida, a disciplina virá. Ela será proporcional à dureza do coração. Deus disciplina a sua igreja, irmãos, e Ele não está cego ao que tem ocorrido. Ele a ama e Ele cuidará dela. Veja, por favor, por que Ele faz isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ele está falando, se Deus disciplina e traz juízo sobre a sua igreja, que é o seu povo, o que é que deve esperar aqueles que não são o seu povo? Ainda 1 Coríntios, veja por favor 1 Coríntios 11, 32. Paulo fala, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E aqui Paulo nos fala o propósito da disciplina do Senhor. Ele disciplina para que nós não sejamos condenados com o mundo. Ofender-se, irmãos, com a disciplina do Senhor é querer colocar-se no lugar dos ímpios, que não são disciplinados, mas que enfrentarão um juízo condenatório. O Senhor nos disciplina hoje, irmãos, Hebreus fala, porque Ele nos ama. Quando Ele quer entregar um homem, Ele não disciplina, Ele entrega o homem a si mesmo. Ai dos pastores e presbíteros que têm feito prosperar o erro e a impiedade e conduzido indevidamente a igreja de Cristo. Ai dos membros de igreja que se opõem à piedade, que se opõem aos pastores sérios, que se opõem à sã doutrina, colocando-os para correr ou dificultando o seu trabalho. Ai dos ouvintes de sermão que são indiferentes à palavra, ao culto, ao dia do Senhor. O exemplo de Judá está aí, irmãos, diante de nós, diante dos nossos olhos. Há piedosos como Abacuque clamando, e Deus disciplinará uma ou as suas igrejas para livrá-las delas mesmas. Deus utiliza-se, irmãos, de meios que para nós muitas vezes nós não entendemos e são muito dolorosos, mas Ele cumpre o seu propósito. Doença, aperto financeiro, perda, estagnação, lutas contra pecados persistentes e até mesmo quedas. Tudo isso, Deus tratando o seu povo. Deus tratando o seu povo. Nós temos um grande exemplo, irmãos. Deus está usando um vírus que está sendo o que está sendo por causa da odiosa ditadura comunista chinesa, com suas práticas repugnantes, por sua tirania silenciando aqueles que alertavam
para não falarem contra o Partido Comunista. Uma nação tão odiosa, ou melhor, um partido tão odioso, uma ditadura tão odiosa quanto a odiosa Babilônia. Mas o Senhor está usando isso. O Senhor está disciplinando o seu povo. As igrejas, líderes em igrejas, crentes, tripudiavam e desprezavam o culto e o dia do Senhor. E como ele fez com a nação de Judá, ele tirou o seu culto. E agora ele tira do seu povo. A pergunta é, nós vamos aprender? Nós vamos nos submeter à disciplina do Senhor e vamos aprender? Irmãos, é inacreditável o que muitas igrejas, inclusive presbiterianas, têm feito. O Senhor disciplina o seu povo por causa de erros, de falsas doutrinas, lida com a igreja de uma forma inadequada. Aí o que é que os homens fazem? Rasgam suas vestes do seu coração, se humilham no pó e na cinza, clamando por misericórdia. Não. Eles vão e inventam coisas piores. É ceia online, é batismo online, é culto online, é todo tipo de babaquice, tolice, invencionice da cabeça dos homens. O Senhor está disciplinando a sua igreja. Nós vamos ouvir, irmãos, e nos submeter à disciplina do Senhor. Quando nós nos levantarmos dessa situação, nós vamos continuar desprezando o culto, a piedade, a seriedade na condução da igreja. Ou nós vamos aprender e buscar caminhar de uma forma piedosa diante do Senhor. Oremos, irmãos, clamando para que o Senhor tenha misericórdia de nós, clamando para que o Senhor avive a sua igreja, sem invencionices, sem tolices, mas apenas sendo guiados pela sua palavra, com a sua lei nos guiando e determinando o que é justo e bom. Oremos, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós olhamos para o que tem acontecido na tua igreja, Senhor, e nós choramos e nós clamamos, Senhor, olha, vê o que homens estão fazendo com o teu povo, ou pretensamente em teu nome. Livra, Senhor, a tua igreja dos falsos ministros. Livra, Senhor, a tua igreja. Disciplina a tua igreja, Senhor, porque sabemos que o Senhor faz porque nos ama e que aprendamos com ela, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.